Então, vamos iniciar o nosso Conversando Agroecologia, que é hoje sobre o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos compartilhar a experiência, né, de ser mulher e trabalhar com agroecologia. Nós teremos a presença da doutora Madelaine Benzon, que é da EPAMIG de Viçosa, pesquisadora que trabalha com agroecologia. Ela é uma referência em Minas nessa questão da pesquisa. Nós temos também a Silmara Cota, que é uma extensionista da Emater, e ela está aqui representando as mulheres da extensão, né? O desafio de ser uma extensionista mulher. Eu sou docente, eu sou professora Leila, sou docente da UFSJ, coordenadora do Grupo Guaí. Eu estarei aqui como moderadora e falarei um pouco também sobre a ser docente, né? Trabalhar com agroecologia. E teremos também a Júlia Torres, que ela está quase formando, né, na agronomia, e ela fez uma pesquisa sobre o papel da mulher junto ao mercado de trabalho, na universidade, com um professor aqui do campus de Sete Lagoas, da UFSJ, o professor Daniel, e ela vai compartilhar de forma sucinta esses resultados que ela obteve ali. Vamos começar aí com a Madelaine? Madelaine. Antes de mais nada, eu queria também agradecer a Leila, tanto pelo convite, a Leila e o Grupo Guaí, pelo convite e também pela iniciativa, né? É sempre bom a gente comemorar ali o nosso dia, né? O Dia das Mulheres aí, e com a participação dos nossos colegas todos aí. Mas é sempre bom a gente lembrar, né? Então, como a Leila falou, eu trabalho com agroecologia. Eu sou pesquisadora da EPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. Eu já sou pesquisadora desde 92, aí em maio desse ano vou fazer 30 anos de EPAMIG, né? E eu sou entomologista, trabalho com insetos, e dentro da entomologia eu trabalho mais especificamente com controle biológico de pragas, que é aí que encaixa bastante, né, e perfeitamente na agroecologia. E, além de pesquisadora, eu também coordeno o Programa Estadual de Pesquisa em Agroecologia da EPAMIG, que é um programa que ele existe desde 2013, 2014, na verdade foi fundado em 2013, e ele, assim, ele tem 22 pesquisadores e a maioria dos pesquisadores são mulheres também. Então, eu vou mostrar algumas coisas aqui. Eu vi que a Leila, ela formou muito bem, né, esse painel, colocando pesquisa, extensão, ensino e o lado do estudante também, então acho que vai ficar uma conversa boa. Aí eu pensei assim, o que eu vou apresentar, o que eu vou falar, né? Aí eu tive uma ideia que foi conversar com as pesquisadoras que trabalham comigo, as minhas orientadas, as minhas ex-orientadas, recém-doutoras e estudantes, e eu falei assim, vamos montar então essa apresentação, e aí eu passei para elas. Então, hoje, o que eu vou apresentar aqui foi uma montagem feita por elas, baseado em várias coisas que a gente faz nesse tema. Então, eu vou, conforme a gente vai passando, eu vou explicando e lembrando, assim, também, né, dos avanços e das dificuldades que a gente tem também, né, como mulher na pesquisa. Essa foto elas colocaram, que foi de um evento que a gente teve, é um evento já tradicional de agroecologia, que acontece na cidade de Oratórios, é o Encontro Regional de Agroecologia, e que em 2020 ele foi online, em 2021 a gente não teve, e possivelmente esse ano ele vai retornar presencial, ele é mais para o final do ano. Então, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque nós todos trabalhamos com isso, né? Mas a gente, assim, na nossa pesquisa, a gente foca bastante nos objetivos ambientais e todos os sociais e econômicos que estão envolvidos, mas a nossa pesquisa é em agroecologia e principalmente em controle biológico. O nosso forte do programa de pesquisa em agroecologia é o manejo agroecológico de pragas e doenças, também plantas medicinais, café orgânico,
mas também esses outros, eles também fazem interfaces com outros programas de pesquisa da EPAMIG. Então, como eu falei, o nosso foco é a pesquisa, mas como a gente tem bastante interação com o ensino, através principalmente da UFV, eu oriento em 2 programas de pós-graduação da UFV, na entomologia e no mestrado profissional em defesa sanitária vegetal. Então, eu sempre tenho muitos alunos no meu laboratório que desenvolvem as pesquisas conosco. E a gente sempre faz a parte de extensão, que a gente acredita que a pesquisa, ela só chega quando ela chega lá, né, na ponta mesmo. Mas o nosso foco principal é a pesquisa. Nessas atividades, né, as meninas selecionaram algumas das atividades que a gente fez, mas, assim, majoritariamente os eventos que nós temos feitos de agroecologia, liderados lá no nosso centro de pesquisa, em Viçosa, eles são feitos por mulheres. E nós temos um grupo bem atuante. Esse aqui é um exemplo de uma pesquisa, de uma demonstração que foi feita em Ibirité, numa escola lá, ao convite também das mulheres de lá. Nós encontramos pessoas que a gente já conhecia também de Viçosa, do grupo de agroecologia, e nós fizemos lá um dos eventos. Então, aí, nós também, aqui foi mais para mostrar que os experimentos que a gente desenvolve, né, no campo, a gente desenvolve muita coisa no campo. Então, eu posso falar que essas mulheres aí que estão junto comigo são guerreiras. Elas fazem coisas que a gente olha, desde plantar, capinar, roçar, arrumar, montar experimento, pregar placa, fazer de tudo. Então, é com muito orgulho, né, que eu mostro essas fotos que elas selecionaram. E, assim, sempre quando eu posso, eu participo também das atividades, que eu acho que é uma maneira também para mim, né, ver como está acontecendo e também ver as dificuldades que elas estão tendo. Então, é com muito orgulho, né, que eu mostro também essa foto delas ali no campo. Um dos eventos que a gente realizava muito, né, antes da pandemia, nós sempre participamos das trocas de saberes, que é aquele evento que é ligado à Semana do Fazendeiro da UFV. Então, aqui são os últimos, a última vez que teve presencial, né, foi em 2019, então tem muita gente aqui do programa, e na foto aqui, explicando algumas coisas para as crianças também, a pesquisadora Vânia, que é da parte de fitopatologia, e também é conhecida da Leila, do pessoal, e que também atua muito nessa área da extensão. E a gente tem, como eu falei para vocês, muita coisa no campo, né? E aí que tá. O que a gente enfrenta no campo? Acho que isso é interessante a gente mencionar, né? É muito diferente quando a gente vê que vão os meninos fazerem os experimentos. A gente vê, assim, que até o próprio, no início, principalmente, a gente via uma resistência por parte de alguns produtores. Mas eu vejo isso como está mudando muito isso. Essas fotos de baixo, elas são de cultivos lá na Zona da Mata, quando a gente começou com esses experimentos de agroecologia. E de cima é no Cerrado, eu falei aqui no Cerrado porque eu estou em Uberlândia agora, na fazenda da EPAMIG, que nós começamos esses experimentos de agroecologia lá no café há uns 4 ou 5 anos, e era uma resistência enorme, né, só mulheres lá, e não acreditavam também no que a gente fazia, por ser também uma fazenda mais tradicional, mais convencional. E eu tenho visto, assim, que no último ano, principalmente, houve uma mudança tremenda nisso, na aceitação tanto dessas práticas sustentáveis, quanto do papel da mulher, aceitando o que a gente está levando. Então, assim, eu, dividindo aqui com vocês, realmente, olha, eu acho que o último ano eu vi a diferença nisso. Eu acho que muita coisa também, essas divulgações que a gente fez online, a gente chegou em mais pessoas, né, mostrou que a gente tem resultados, que a gente tem pesquisa e que a gente pode fazer diferença.
Então, isso é uma coisa muito legal que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que a aceitação maior que a gente está tendo aqui. Por incrível que pareça, às vezes a gente tem alguma restrição, às vezes, não digo nem restrição, mas às vezes alguns preconceitos até dentro do nosso ambiente de trabalho, né, de achar que às vezes, por ser, que a gente consegue as coisas porque está amparado em alguém, mas não pela nossa própria capacidade. Então, infelizmente, a gente tem ainda isso, de pessoas com pensamento um pouco mais atrasado. Mas nós somos guerreiras, nós somos mulheres e nós vamos para frente. Além das pesquisas no campo, a gente faz questão também, né, de passar tudo o que a gente consegue, né, de resultados, tanto para artigos científicos, que é importante a gente ter essas publicações referenciadas e depois transformar em publicações mais técnicas, como informe agropecuário, livros, participar esse primeiro é um e-book de agroecologia da UFV. Então, eu sempre incentivo também aos nossos estudantes, não só as mulheres, né, todos eles, para a gente fazer esse tipo de divulgação, não ficar só nos artigos. Artigo é importante, porque é importante a gente ter revisão por pares, é importante a gente saber o que a gente está fazendo certo, errado, o que a gente tem que melhorar, mas depois que tiver esse pente fino, né, a gente tem que divulgar o que a gente fez, o que tem de técnica, o que pode ser utilizado pelo agricultor, o que esses tantos anos de pesquisa, né. Então, a gente faz questão disso, de divulgar em diversos veículos. Aqui mostrando também, as meninas colocaram, foi um projeto bem interessante que a gente teve do CNPq, que foi um projeto de extensão chamado Popularização do Conhecimento Técnico e Científico e Tradicional de Práticas Agroecológicas. Aí, com isso, nós alcançamos 49 municípios, e foi um grupo grande que trabalhou. Então, nós tivemos todas as pessoas ligadas ao programa de pesquisa agroecologia. Por incrível que pareça, todos os eventos foram feitos por mulheres, e nós atendemos desde os municípios ali perto da Zona da Mata, até no sul de Minas, no Cerrado, e no norte de Minas também. Uma das coisas, como eu falei para vocês, né, que a gente trabalha, que é o controle biológico, então o foco nosso é nesse tipo de eventos, e a gente tem, assim, eventos, desde essa aqui no cantinho, que é a Ellen Orientada, que foi um evento que a gente fez numa instituição que é em São João del Rei, que é conduzida por holandeses, eles atendem crianças e as mães dessas crianças, então foi sobre plantas medicinais e também sobre insetos. Alguns a gente faz em campo, alguns vai nas praças também. Então é muito importante isso para os alunos também, eu vejo, porque quando eles ficam também assim só restrito, né, ao experimento do laboratório, da casa de vegetação, aí eles não têm essa vivência com o campo, né, com os agricultores e com o público mesmo. Então, a gente usa essa ferramenta, que é a nossa especialidade, para fazer esses eventos. Essa EPAMIG de Portas Abertas é um evento que foi coordenado pela pesquisadora Vânia Neves, e ela todo ano, normalmente ela tem um projeto associado do CNPq, onde ela faz esse evento principalmente para crianças e para mulheres de grupos, algum grupo específico lá da comunidade de Viçosa. Então, a gente usa a estrutura lá da EPAMIG de Viçosa e faz esses eventos. Próximo. A mesma coisa, quando essa aí só para reforçar os que a gente faz também na nossa área de controle biológico, tanto nas fazendas lá da EPAMIG Sudeste, que é em Oratórios, como aqui no Cerrado. Essa aqui, a primeira foto, é na fazenda de Patrocínio. Abaixo a gente tem uma parte que é feita lá no laboratório e outra que foi feita até em casa de produtores, né, produtores de café, a gente fez também. Aqui a nossa colega Mayra
também conhecida de muitos aqui do grupo. A Mayra, ela participa ativamente e ela faz bastante oficinas, ela é da parte das plantas medicinais. Eu estou mostrando algumas pesquisadoras do nosso grupo, das quais eu tenho as fotos das atividades. Mas na página da EPAMIG, no nosso grupo de agroecologia, a gente tem todo o nome de todo mundo lá, pesquisadores e pesquisadores. Então, algumas eu não estou mostrando porque eu não tenho as fotos, mas todas colaboram de diferentes maneiras. Pronto. A Vânia aqui também um outro tópico que ela aborda bastante, que é os riscos à saúde do homem pelo uso de agrotóxicos. Então, sempre quando tem oportunidade ou a convite, ela aborda esse tema, muito importante, né? Próximo. E aí as meninas deram uma repetida um pouco, né? A gente teve, assim, muita demanda de palestras, né? No ano passado, no ano anterior. Pode passar próximo. Eventos, né, que nós coordenamos, que fomos convidados também. Então, a gente fica, assim, sempre muito feliz de ter a palavra agroecologia e mulher dentro desses eventos. E aqui, nós já estamos quase indo para o final, né? Aqui é mostrando que, aquilo que eu falei no início, né? Que no início a resistência de alguns produtores, e hoje a gente já tem parcerias até com empresas grandes, como a Nespresso, nessas práticas. E o interessante é que, assim, eu achei muito bom, porque ano passado nós fizemos parceria com 9 fazendas aqui do Cerrado, e metade delas são conduzidas por mulheres de fibra, mulheres, assim, eu fiquei, assim, positivamente impactada. Aqui tem a foto numa foto que tem a Lucy, que é da Guima, a Mariana, do Veloso, tem a Marina, várias outras, aqui plantando um ingá, numa plantação do Cerrado aqui, a gente imaginar um negócio que a gente ia ver diversidade, né, e arborização no Cerrado, até pouco tempo atrás, era uma coisa difícil, né, mas aí a gente foi foi devagar, né, conquistando espaço, mostrando o resultado, e hoje a gente vê uma procura por isso, assim, eu fico tão orgulhosa dessas mulheres que conduzem essas fazendas grandes, e que organizam grupos de mulheres, de trabalhadores. É muito bom ver isso, né? Próximo. Aí as meninas colocaram isso, que eu achei fantástico, né? As mulheres que fizeram história na agroecologia, né? A Rachel Carson, com o grito dela, né, para os perigos do uso dos agrotóxicos e tudo mais, né? É um livro excelente, ela é um marco, né? E a Ana Primavera, que a gente não tem, que é assim, é um respeito total, né? Acho que são as musas nossos. Pronto. E elas fizeram essa homenagem aqui das mulheres que fazem história, né? Me colocaram ali de início, né? Que são minhas orientadas, né? Mas colocaram aqui a pesquisadora a Irene, né? A professora Irene também, que vocês conhecem muito, que recém-aposentou na UFV, mas que continua firme aí na luta e com mais e mais atividades, ativista ali da agroecologia. E algumas das mulheres lá do nosso grupo, da EPAMIG, aí tem a Cidinha, que é a primeira ali, que aposentou também recentemente, mas se a gente vai atrás dela, pede alguma coisa, ela está sempre para ajudar. A Mayra, a Vânia, e toda a parte ali de baixo são minhas ex-orientadas, né? Algumas orientadas ainda, mas de alguma forma ou outras estão ligadas a nós, né? E tem, acho que uma para finalizar. E aqui, finalizando, né? Aqui as meninas que irão fazer a história da agroecologia, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente despertar nas crianças essa curiosidade, né? A gente vê, assim, como a criança, quando a gente começa a apresentar, mostrar como as coisas funcionam. Acho que o melhor disso, da pesquisa, é isso, quando a gente consegue explicar como as coisas funcionam, a gente vê mais efeito do que simplesmente jogar, né, alguma coisa e falar de uma
uma técnica, né? A gente tem que mostrar como, a gente viu, né? Como é importante mostrar como a ciência funciona, né? Como é importante, não só na nossa área, né? A gente vê na área das vacinas e tudo mais, né? Como que é importante, cada vez mais importante a gente mostrar o que é ciência, né? Para a gente tentar, assim, diminuir ao máximo essa onda negacionista que existe. Então, era isso, para a gente iniciar a nossa conversa. Eu acho que eu fui até demais, eu não sabia direito como é que ia ser essa conversa aqui, Leila, a gente fez desse jeito, né? Na realidade está ótimo, Madeleine. A gente quer provocar as pessoas, né? Saber o que cada uma está fazendo aí. Pessoal, nós vamos ter a Silmara, que vai falar, né, da parte de extensão, mas a gente pode abrir, assim, para 2 minutinhos, alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção, enquanto a Silmara se organiza para entrar aí com a conversa, com o depoimento dela. Não sei se alguém gostaria de perguntar ou sugerir alguma coisa, Madeleine. Eu queria perguntar, Leila. Então, é com você aí. Boa noite. Eu queria perguntar, assim, quando você falou sobre quando você chegava com as práticas agroecológicas no campo, quando tinha resistência do produtor para essas práticas, a resistência vinha mais do produtor ou da produtora? Ou não tinha diferença? Todo mundo aceitava ou não aceitava de forma igual? Olha, às vezes que a gente via resistência, era, para falar a verdade, eu acho que era só o produtor, não estava a produtora acompanhada. Agora, a gente vê muito que as mulheres, elas prestam bastante atenção no que a gente fala, às vezes até mais, assim, quando a gente começa a explicar os mecanismos, né? Mas isso não foi regra, viu, Júlia? Tinha vezes que não, que os próprios produtores, eles abraçavam bem, né? Eu acho que não consigo fazer uma regra, assim, foi mais um, mais outro. Teve de tudo. Obrigada. Então, vamos, Madeleine, depois a gente continua conversando. Vamos passar para a Silmara agora. Silmara, eu estou tentando organizar suas fotos, mas você pode ir conversando aí, tá? Com você agora. Bom, eu gostaria, né, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar participando, né? Eu venho acompanhando as reuniões do Grupo Guaí por mais ou menos um ano, eu acompanhei. Tem mais ou menos uns 8 meses que eu não tenho mais acompanhado, eu mudei e não consegui me organizar ainda para poder voltar a acompanhar, né? Agradecer, então, a oportunidade de estar participando do evento, né, da pessoa da Leila aí, né, pelo Grupo Guaí, que é a Leila, que é mediadora aí desses encontros semanais, né, conversando da agroecologia online, muito bom, por sinal, né. Agradecer também a Érica, eu acho que ela não está participando, mas é a nossa colega, que é uma extensionista agroecológica aí de Sete Lagoas, da Emater de Sete Lagoas, que fez o primeiro contato comigo. E vou... Parece que a Silmara ficou sem som. Silmara, qualquer coisa, você tira a sua imagem, que aí talvez o som fica melhor. Será que só eu que perdi o sinal dela? Talvez você... Não, Leila, que parou também. Você pode tirar a sua imagem, fecha o vídeo e só fala, porque está caindo o seu sinal. Entendeu? Ah, tá, eu fecho aqui, ok. Eu acho que vai ficar melhor, isso. Ok. Tá, ok. Então, eu morei, né, na zona rural até os 11 anos de idade, no município de Alvinópolis, onde eu nasci. Depois eu residi por 8 anos em Ouro Preto, no orfanato com as irmãs carmelitas, inclusive é a quem devo, né, o caminho que percorri por estar aqui hoje. Estudei e morei por 2 anos na Fundação Antipof em Ibirité, né,
Madeleine falou aí de Ibirité, né, eu morei lá um tempo, onde eu cursei onde eu fiz o curso de agropecuária, né, e nossa turma era bem equilibrada. Ela tinha 7 mulheres, né, de muita garra, hoje são mães, algumas estudam, inclusive, agroecologia, algumas são amantes da natureza aí com passeios ciclísticos, empreendedoras, tanto urbanas como rurais, e 8 homens, então era bem equilibrada até a nossa turma. Eu ingressei na extensão rural em 1997, na Emater, tenho muito orgulho da essência do nosso trabalho, né, onde a gente consegue aí contribuir de alguma forma com o desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental das famílias rurais, tentando fazer a diferença e justificar a nossa passagem aqui, né, pela terra. E em 2010 eu finalizei o curso de pedagogia, e em 2017 eu fiz uma especialização já dentro pela Emater, um programa que ela fez junto com o governo federal em agroecologia. Então, estou aí na extensão rural há 24 anos, né, sou casada, tenho 2 filhos e atualmente resido em Catas Altas, ao sopé da Serra do Caraça aqui, que é a nossa protetora e guardiã, né, dói os ouvidos todos os dias quando ouço aqui o apito do trem, que serpenteia, que a majestade só está sendo levada, mas temos que continuar fazendo aí o nosso trabalho. Como o assunto, né, mulheres e agroecologia, eu vejo que a primeira questão já é uma quebra de paradigma no fato de ter nascido mulher, né, porque apesar da mulher estar presente aí desde as histórias bíblicas aí, né, tem as passagens aí de Nossa Senhora com Jesus Cristo, mas ela sempre foi meio que invisível, né, às vezes até a sua presença, apesar de estar nas atividades, né, tanto produtivas, agrícolas e não agrícolas, né, o trabalho dela nunca foi muito contabilizado, né. Eu me lembro de quando criança, lá na roça, que o dia de uma mulher, ele era trocado, 2 dias da mulher por um dia de um homem, nos processos de troca de serviço que a gente fazia. Então, já era aí diminuindo, né, o trabalho da mulher, mesmo que ela trabalhasse ali o dia inteiro capinando, era 2 dias dela a troca de um dia de um homem. Então, a gente vê que é uma forma mesmo de resistência, a gente está aí trilhando esses caminhos, né. Eu busquei aqui uma informação, né, da importância da mulher para a agricultura, né, segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, atualmente, 60 milhões de mulheres trabalham no agronegócio, né, cumprindo aí seu papel, né, na produção e no abastecimento de alimentos. No Censo Agropecuário de 2017, o IBGE identificou 947 mil mulheres responsáveis pela gestão de propriedades rurais, né, no universo aí de 5,7 milhões de propriedades. Esse dado mostra uma diferença aí de 13% a mais de mulheres produtoras em 2017, em comparação com o censo em 2006. Não pode até não ser um crescimento muito grande, mas devagar a gente está conseguindo aí, né, conquistar o espaço. Então, como é visto hoje, né, o trabalho da mulher na agricultura, nós, enquanto extensionistas, a gente fica muito atento a essas questões da mulher. Eu, pelo menos, né, gosto de focar muito nesse sentido, né, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, e ele principalmente quando ele é arrendatário ou parceiro, eu sempre indago sobre o suporte, né, da esposa, de filhos, no trabalho dele, né, na produção. E tem vezes que a mulher participa ativamente da produção e o nome dela não é citado,
né, nem no contrato, né, muito menos no mercado, né, que ela ajuda, que ela contribui. Então, quando eu encontro um caso, né, dessa forma, eu geralmente peço para voltar e refazer o contrato. Pode estar registrado, a gente pede para voltar, refazer. Se a mulher não tiver uma outra ocupação, né, que a assegure, a gente pede para que ela, que seja inserido o nome dela. Né? A gente vê que isso é muito importante, porque às vezes na hora dela aposentar, ela não tem nada que ela consiga provar que ela mexia ali na atividade rural. Então, a gente vê isso como um ponto de documentação, né, para o trabalho dela não sendo levado em conta mais uma vez, né? Dentro da extensão rural, quando eu entrei em 97, deparando aí com esse espaço que é marcado, né, pelo universo mais masculino, eu fui trabalhar em Felixlândia. E na área técnica lá em Felixlândia, só tinha sido ocupada por homens. Já tinha 34 anos que tinha o escritório da Emater, e somente homens tinham trabalhado na área técnica. Então, quando eu chegava nas propriedades, era muito interessante. Claro que a cozinha é o melhor local da casa, né? E principalmente gerido pela mulher. Então, assim, era muito interessante, porque eu tive que fazer igual a gente faz com uma verdadeira amizade, foi na conquista mesmo. E conversando, e eles entendendo que, por mais que eu era mulher, né, ainda era muito nova, né, 20 e poucos anos, mas eu estava ali para fazer o mesmo trabalho que os outros colegas que trabalhavam lá antes de mim, da área técnica, faziam. E até hoje, eu sou chamada por alguns produtores de lá de a menina da Emater. A Emater vira sobrenome da gente, é muito interessante, né, como que a empresa vira seu sobrenome. E aí a gente foi trilhando, né, dentro da agroecologia, eu fui trabalhar mais, depois que eu fiz a formação superior e fiz a formação, né, mas sempre a gente procurou levar produtores aí em Sete Lagoas mesmo para conhecer o trabalho que a Érica e os outros colegas fazem aí com as hortas urbanas, né? É um trabalho muito interessante que deu certo, né? Usando técnicas, né, agroecológicas de cultivo, de sustentabilidade, tanto social como econômica, como ambiental, né? Então, a gente sempre levou os produtores, eu sempre gostei de levar para fazer essas visitas, para eles entenderem um pouco mais o que estava sendo falado. Porque, por vezes, a gente via uma resistência muito grande. E isso foi mais presente para mim quando eu trabalhei em São Joaquim de Bicas, que é uma área muito grande de produção de hortaliças, né? Estão muito próximos ali ao Ceasa, e um uso muito intensivo de agrotóxico, e até um uso até indiscriminado. Então, isso é uma preocupação da gente, tentar reduzir, né, o uso de agrotóxico. Tentar trabalhar um pouco mais o controle mais alternativo, pragas e doenças, que seja de controle, ou que seja pulverizando, porém com caudas, né, alternativas. Então, a gente chegou a trabalhar muito a questão de ensinar mesmo a fazer as caudas, então fecha lá, fazendo cauda bordaleza, quarta, janela, fecha tudo lá. No sentido de incentivar. Buscando incentivá-los, né, e mostrar que realmente, assim como eles acreditavam que o agrotóxico fazia efeito, que as caudas também faziam, né. E durante o período que eu fiz a pós-graduação, eu fiz uma pesquisa com os produtores para buscar entender, né, o porquê que eles não aceitavam, né, ingressar na produção agroecológica. Se era porque não acreditavam, se era porque não conheciam, né, e a maioria das respostas foi porque não acreditavam que daria certo.
Então, a gente foi convidando essas pessoas a, fazendo mesmo um desafio, né, para conseguir mostrar para eles que era possível. E tem uma das fotos aí, Leila, se você conseguir colocar uma foto que tem uma produtora numa lavoura de até brócolis, isso, essa daí. Então, a Maria José foi uma das produtoras que encarou esse desafio, né? A produção deles, são 9 pessoas, 3 famílias que trabalhavam na área de pouco mais de 2 hectares, ela e mais 2 irmãos com as famílias, né, com sobrinhos ali, filhos, um uso intensivo mesmo de agrotóxico, e a gente conseguiu reduzir bastante o uso nessa propriedade. Então, nós entramos aí com caudas alternativas, com biofertilizante, fizemos o EM, né, os micro-organismos eficazes, né, fizemos o processo. Tem uma foto aí, Leila, de uma telha com arroz. Isso. Então, isso aí, de lado, a gente fazendo a coleta, né, dos micro-organismos na mata e depois fazendo a multiplicação. E ela começou a pulverizar, né, na lavoura, tanto o biofertilizante como os micro-organismos, né, o EM. Depois que você faz a alimentação dele, multiplica, depois dilui e pulveriza. E o Tinoco até usou alguns vídeos dessa produtora, onde ela relata, depois que ela iniciou esse trabalho, o quanto ela diminuiu no uso de agroquímicos, inclusive a adubação. A gente começou a fazer análise de solo, mostrar o que precisava, o que não precisava, o que eles estavam jogando a mais. Tinha situação que tinha solo que você podia ensacar e vender, de tanto, principalmente, potássio que tinha no solo. Aí em São Joaquim de Bicas, então, a gente teve esse trabalho com essa produtora, que foi muito interessante, né, a gente viu um resultado, né, muito bom. Usamos com ela também outras caudas, que também funcionou. Tem uma outra foto aí, Leila, de um consórcio, acho que é de alho, com isso. Isso aí são algumas experiências com cobertura morta, né, e também consórcio, né, aí tem alho que, né, ia sair, primeiro saiu aí uma safra de alface, e depois o alho ficou, né, aí nem tá dando para ver, estava muito novinho ainda, né, e também a cobertura morta, utilizando bagaço, que lá na região tinha uma cachaçaria, né, uma propriedade que produzia cachaça, e o bagaço, por mais que eles usavam na caldeira, ainda sobrava. Então, a gente começou a utilizar, e aí diminuiu, porque nessa propriedade aí já é de uma outra produtora, uma área menor, uma área de pouco mais de meio hectare, ela produzia folhosos, e tinha um uso intensivo, inclusive, de capina química. E aí a gente entrou com o bagaço, né, eliminando essa capina química, e não sei se eles continuam fazendo, mas fizemos a experiência para mostrar que estava certo, né. Então, dentro do trabalho da gente, a gente vai levando as pessoas a fazerem algumas visitas, né, durante o tempo que estava em São Joaquim, a gente esteve em Capim Branco aí, fazendo visita para eles verem, né, produções maiores, no processo, né, agroecológico. Tivemos em Mário Campos também, tinha um senhor que produzia no sítio e vendia numa barraca em Belo Horizonte. Tivemos em Florestal, lá no Lucas Machado, levando os produtores para ver, né, o quanto era possível produzir, mesmo em área mais alta, usando menos água, desde que tivesse, né, lá ele produzia no sistema de água e floresta. Então, foi muito interessante eles verem ali, realmente produzindo, para não dizer que a gente estava falando mentira, né, porque eles realmente duvidavam quando a gente falava que era possível, né. Então, a gente vê aí, né, qual que é o papel aí da mulher na agroecologia, né, esse tema, né, foi muito interessante vocês terem trazido ele para a gente poder discutir, né, que a importância é muito grande, tanto para quem está levando a informação, incentivando, como, no caso, os melhores resultados que eu tive, né, com a extensão nesse trabalho mais agroecológico foi com mulheres também,
Haja vista que hoje aqui nós estamos nesse grupo aqui, a maioria são mulheres, né? Acredito eu que tem poucos homens aqui, pelo que eu olhei na nossa lista aí. Então, gente, atualmente eu estou aqui em Catas Altas, trabalhei aqui há 15 anos atrás, onde a gente tinha um trabalho aqui de uma horta também agroecológica, era só com mulheres, né? Era um sistema integrado com a Secretaria de Saúde e a Ação Social, que faziam a seleção dessas famílias que, às vezes, buscavam, né? Estavam em situações de vulnerabilidade, buscavam ali cesta básica. Então, era feita uma seleção, essa família, a nutricionista fazia a lista do que ela deveria levar por semana para casa, em termos de quantidades, né, do que se tinha na horta, e trabalhava uma pessoa da família uma vez por semana, 4 horas, um período de 4 horas, e nesse dia ela levava verdura para a semana inteira, para sua família, de acordo com o que a nutricionista tinha determinado. E foi muito interessante, porque a gente foi conhecer, assim, mais de perto, a importância desse trabalho, quando o prefeito, na época, pediu que a gente descrevesse esse trabalho que era feito num concurso que tinha do SEBRAE, e aqui ganhou como destaque pela forma que o trabalho era feito. E tinha o depoimento desses produtores, um poder transformador mesmo, assim, que a gente viu nesse trabalho, da forma que ele acontecia. Nas entrevistas, né, a maioria das mulheres tomavam antidepressivos e largaram, né, começaram a ter um prazer maior na vida, porque levavam, né, complementavam a cesta que recebiam com essa verdura e dava para a semana inteira. Então, assim, foi muito legal, a gente tem uma gratidão muito grande por esse trabalho. E quando eu retornei para aqui, 15 anos depois, que foi agora, né, em 2021, encontrei uma jovem que era criança na época, que a mãe participou desse trabalho. E ela chegou até mim para agradecer, lembrando do trabalho, mas eu não lembrava dela, que ela era muito criança, né? Agora já é uma mulher também. E ela continua fazendo um trabalho, né, nesse sentido, muita coisa que a mamãe aprendeu lá com vocês, a gente ainda aplica hoje na horta da gente em casa. Então, assim, é muito interessante quando você começa a ouvir as pessoas que realmente resolvem aceitar esse desafio de trabalhar, né, com a produção agroecológica, é muito interessante. Agora, atualmente, também aqui, a gente está para retomar com esse trabalho, né, a gente trabalha aqui com a produção de vinho artesanal de jabuticaba, então ele não tem também nenhum tipo de conservante, né, é uma produção também que dá muito orgulho da gente de falar, a gente tem um problema em relação a registro, porque existe uma questão aí na legislação, onde fala que vinho, né, só pode ser usado para a produção do processo da uva, né, mas a gente está trabalhando isso aí, porque o reconhecimento da comunidade aqui é como vinho de jabuticaba, né, então ele também ele não é considerado agroecológico, a gente não fez nenhum trabalho nesse sentido, que está aguardando esse processo para a questão mais da regularização, né? Mas a produção dele não tem conservante nenhum, as jabuticabeiras estão presentes aqui na maioria dos quintais, né, é muito presente, né, é uma árvore brasileira, né, da Mata Atlântica, que tem que ser valorizada, né. Então, para fechar, né, gente, é muito bom a gente estar aqui conversando e ouvindo as experiências, né. Eu ouvi alguns dizeres hoje nas várias mensagens, né, que metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos dessas mulheres, né, então a gente está aí presente para fazer acontecer, né, então a Érica também me falou uma questão da agroecologia que eu achei muito interessante, que a agroecologia busca a mudança da alma, alguma coisa que ela leu em algum lugar, e realmente busca a mudança da alma mesmo, né? E eu tenho mesmo só a agradecer a vocês por estar participando aqui. Muito obrigada, Silmara. Muito bom. Obrigada por compartilhar a sua história de vida aí com a gente.
Vamos ver agora a Júlia, né, Júlia? Você quer compartilhar conosco sobre a pesquisa que vocês fizeram na universidade? A Júlia é discente, né? A Silmara é extensionista. No caso, a Madeleine, que já falou com a gente, ela é pesquisadora. E a Júlia é discente da UFSJ, né? Uma estudante de agronomia, está terminando e vai iniciar agora um mestrado na área de ciências agrárias. É com você, Júlia. Boa noite. Júlia. Posso começar? Pode. Muito obrigada. Eu vou falar, boa noite, né? Vou falar sobre o meu trabalho, que eu fiz uma pesquisa no ano de 2018. Eu coloquei nesse trabalho o título que eu usei para apresentar ele no Congresso de Agroecologia de 2019. Mulheres nas mudas, homens no braçal, a divisão sexual de papel nas ciências agrárias. Os autores do trabalho foram eu, Júlia, né, Ana Carolina e o nosso professor Daniel Calbino. Vamos começar o trabalho já polêmico. Foram 4 homens. Na quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher. Por isso o cara paga menos para a mulher, porque ela engravida. Essas falas que doem na gente de ouvir, elas foram proferidas por um político no ano de 2017. Esse político ele já tinha se lançado como candidato à presidência. Apesar dessas falas polêmicas dele, né, de ser politicamente incorreto na disputa, e em outras áreas também, esse candidato, eu não preciso citar nomes, ele foi eleito tendo uma quantidade expressiva de votos do universo feminino e, claro, majoritariamente dos homens. Além da dupla jornada de trabalho, né, que as mulheres têm, que são os afazeres domésticos e o trabalho dito produtivo, entre aspas, que é aquele que ela recebe dinheiro, as mulheres lidam também com um estigma sobre a sua competência profissional. E isso restringe a ascensão das mulheres aos postos de maior valor no mercado. No campo das ciências agrárias, especificamente no campo da agronomia, que foi onde eu desenvolvi minha pesquisa, essa realidade, infelizmente, ela também se reproduz. No ano de 2006, segundo dados do Ministério do Trabalho, tinham 15.120 agrônomos registrados. Desse número, apenas 2.254 registros eram de mulheres. Apesar de ser um campo, né, uma área tradicionalmente masculina, como a Silmara falou na apresentação dela, o campo da agronomia, ele representa um importante vetor na hora que a gente trata de produção agroecológica e de agroecologia. Geralmente, os centros vocacionais tecnológicos, os CVTs de agroecologia, eles estão alocados nos departamentos de agronomia ou eles desmembram para a formação de grupos interdisciplinares. No nosso caso, aqui no nosso campus, a gente tinha um CVT no departamento de agronomia. Sendo assim, com base nesse contexto, o objetivo da nossa investigação foi avaliar a percepção dos discentes do curso de agronomia da UFSJ sobre gênero. Sabendo que gênero é uma construção social, a gente propôs compreender como essas supostas divisões de trabalho entre homens e mulheres se manifestam na percepção dos alunos do curso. A metodologia da pesquisa ela consistiu na elaboração de um questionário que foi aplicado aos discentes entre os meses de junho e julho do ano de 2018. Nessa época, o curso de agronomia ele tinha 350 estudantes e foram respondidos 148 questionários. Eu chegava nas pessoas, pedia para elas responderem o questionário para mim. Algumas pessoas respondiam, outras não. Quando a gente começou a avaliar o perfil dos respondentes, a gente já notou um avanço na área, porque 52% dos respondentes eram homens, do sexo masculino, melhor falar assim, e 47,3% dos respondentes eram do sexo feminino. Esse valor, ele também se aproximou, né, do valor total do curso, dos matriculados no curso, onde 54% das matrículas são masculinas, e o nosso valor aqui
na quantidade de questionários foi de 52,7. Essa quantidade de alunos, de matrículas, ela é bem diferente do cenário do início do século XX, onde o curso era majoritariamente, mais de 95% dos alunos eram homens. Começando nas questões do trabalho, o meu questionário ele tinha 20 questões, mas se eu fosse colocar todas aqui, a apresentação ia ficar gigante. Então, eu selecionei algumas questõezinhas mais pontuais e, digamos assim, um pouco polêmicas. Essa primeira questão que eu coloquei aqui é: você considera que nas ciências agrárias o trabalho da mulher ele é marcado por traços machistas? 53% das mulheres e apenas 37,2% dos homens marcaram que sim, que esse trabalho é marcado por traços machistas. Como esse trabalho de natureza quantitativa, fica difícil interpretar as respostas das pessoas. Porém, a gente levanta como hipótese que, como o machismo, ele geralmente ele é mais sentido, mais notado pelas mulheres, que no caso é quem sofre as desigualdades, por isso que a gente teve essa porcentagem, onde a maior parte das mulheres sente, sim, essa manifestação do machismo no trabalho da mulher nas ciências agrárias. A próxima questão foi: você acredita que as mulheres e os homens, eles possuem as mesmas condições físicas, psíquicas e emocionais para lidarem com os desafios da agronomia? Nessa questão, a gente já consegue ver uma diferença gritante dos resultados, onde 78% das mulheres afirmam que as condições são iguais e apenas 48,7% dos homens acham que são iguais, ou seja, a maioria dos homens acham que as condições físicas, psíquicas e emocionais não são iguais. Na questão seguinte, foi basicamente essa mesma pergunta com palavras diferentes para frisar nas condições físicas, que foi: você considera que em algumas atividades operacionais nas ciências agrárias, os homens possuem condições mais adequadas para desempenhá-las? E assim, seguindo o padrão da questão anterior, 75,3% dos homens consideram que sim, eles têm condições mais adequadas para as atividades operacionais. E aqui a gente encontra uma contradição na resposta das mulheres, porque se na outra questão a maioria das mulheres acham que as condições físicas, psíquicas e emocionais dos homens e mulheres são iguais, nessa questão, quando a gente fala de atividades operacionais, a maior parte das mulheres, 54,3%, enfatizaram que existe essa suposta diferença. É difícil a gente fazer uma análise disso, mas quando a gente pensa em certos tipos de atividades ditas braçais operacionais, se a gente for pensar em força física, às vezes a gente vai no erro de achar que homem vai dar conta de fazer aquilo, porque algumas pessoas acham que homem é mais forte, homem é mais ágil, tem mais capacidade de fazer certas coisas, ou então acham que a mulher é delicada, que ela não foi feita, entre aspas, para desempenhar certos tipos de atividade, como, por exemplo, sei lá, bater uma enxada. A próxima questão. A ajuda masculina em atividades braçais, típico de um ato de cavalheirismo nas ciências agrárias, sem o consentimento feminino, caracteriza um tipo de machismo? A maior parte dos homens e a maior parte das mulheres não considera essa uma atitude machista. 62,8% dos homens e 60% das mulheres. Porém, tanto aqui na apresentação quanto no meu questionário, sem o consentimento feminino, essa expressão ela estava sublinhada, ela estava destacada. Ou seja, se não tem consentimento feminino, tem uma atitude forçada por um dos lados, ou seja, eu não te pedi ajuda, mas ainda assim você acha que eu preciso da sua ajuda. Por que isso? A opinião das pessoas, tanto dos homens quanto das mulheres, parecem legitimar a naturalização do cavalheirismo, porque as pessoas acham que cavalheirismo é gentileza, mas não é. O cavalheirismo, segundo os autores Glick e Fiske, ele é considerado um tipo de machismo dito benevolente. Para esses autores, o machismo benevolente, apesar dele se manifestar através de atitudes positivas, de afeto, de cuidado, de proteção, essa ajuda sem consentimento, é importante frisar que é sem consentimento, porque se a pessoa pedir ajuda,
por favor, ajude. Mas se não teve um pedido de ajuda, por que você está ajudando? Porque geralmente as pessoas, no caso homens, têm essa... Na verdade, no caso homens não, porque infelizmente algumas mulheres também pensam assim. Representa subjetivamente essa crença de inferioridade feminina. Uma vez que a gente situa a mulher como vulnerável, incapaz de desempenhar alguma atividade, essas ações servem para justificar uma superioridade, entre aspas, uma superioridade masculina e, consequentemente, as desigualdades de gênero. Porque se a gente acha que a mulher não dá conta de desempenhar um papel, a gente tem que deixar ela num cantinho, guardadinha, e deixar os homens ascenderem em determinadas profissões. A última questão que eu coloquei aqui na apresentação, e que também era a última questão do meu questionário, era: você se considera machista? 64,4% dos homens e 88% das mulheres não se consideram machistas. Porém, se a gente pega as respostas das outras questões, a gente vê que essas pessoas que não se consideram machistas, elas têm atitudes machistas no seu dia a dia. Ou seja, as pessoas sabem que ser machista é ruim, as pessoas não querem ser machistas, mas elas não têm noção das atitudes que elas têm no seu dia a dia que fazem com que elas sejam machistas, infelizmente. Colocam as mulheres em uma posição de necessidade do homem, de fragilidade. Para concluir essa pesquisa, esse trabalho, a gente vê que existem rupturas e permanências nessa divisão de papéis que segrega entre coisas de homem e coisas de mulher nas ciências agrárias. Como ruptura dessas divisões, a gente vê o aumento da inserção de mulheres nas profissões, nessa profissão, né, que geralmente, historicamente, ela é hegemonicamente masculina. Dentro de sala de aula, no meu caso, a gente consegue ver um aumento de mulheres na sala. Em algumas disciplinas tinham, inclusive, mais mulheres do que homens. Porém, a gente vê que na quantidade de matrículas ainda tem mais homens do que mulheres, mas ainda assim já está quase 50-50. Além disso, a gente vê que os avanços eles vão de encontro a concepções machistas que, infelizmente, legitimam essas divisões de papéis sobre uma ideia natural de diferença entre os sexos. E para fechar, né, se as falas daquela figura pública citada no começo do texto causam tanto incômodo nas pessoas que lutam por uma sociedade mais justa, a gente ressalta que as experiências relatadas neste trabalho também devem ser vistas como um caminho, né, que permita à comunidade, no geral, maior atenção para a discriminação de gênero, interiorizada em um formato que suaviza as formas de desigualdade, não menos problemática, que é o caso da benevolência. Essas as referências, e é isso. Muito obrigada. Ô, Júlia, muito obrigada. E dá para provocar aí, para a gente conversar bastante, né? Pessoal, nós estamos com um adiantado da hora, mas eu vou tentar ser breve aqui na minha apresentação. Na realidade, com essa apresentação, eu quero fazer uma provocação para a gente abrir para a nossa conversa. Todo mundo está vendo aí a minha apresentação? É porque eu não consigo ver mais. Estão me ouvindo? Então, eu sou a professora Leila, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, e a nossa logomarca aí, não é uma logomarca, né? Nosso slogan, esse slogan não é só do Grupo Guaí de Agroecologia, mas é da Associação Brasileira de Agroecologia, né? Que é sem feminismo não há agroecologia. É o nosso debate de hoje, né? Quem sou eu, né? Eu fiz assim, um breve histórico aqui no mapa. Eu sou nascida em Governador Valadares, mas cresci boa parte da minha infância em Vitória, no Espírito Santo, e fui fazer agronomia, depois de casada, aqui na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, em Alegre. Sou protestante, nessa época eu já era casada, e no meu primeiro ano de curso de agronomia, eu tive a alegria de ter um curso na semana acadêmica com a Ana Maria Primavesi, a mesma pesquisadora que a Madeleine colocou lá, né, que é a nossa referência, aí, a nossa mãe aí no Brasil na questão da agroecologia. Depois de formada, fui estudar em Brasília, na UNB, fiz mestrado na UNB, depois fiz doutorado na USP,
fiquei entre USP e Botucatu com um projeto de agroecologia pela FAPESP, de pós-doutorado, e retornei a Minas, que é a minha terra de origem, Belo Horizonte, e tive a alegria de estar há 12 anos já vai para 13 anos, lecionando, sou professora da UFSJ Campus Sete Lagoas. Então, eu trabalho com a parte de agroecologia, eu sou formada há 30 anos, desde que eu me formei, é que eu não coloquei, mas eu fui ser extensionista da Emater, brevemente, por uns 2 meses só, e desisti e fui fazer o mestrado. Então, aqui eu vou mostrar algumas fotos em homenagem às mulheres, algumas das mulheres que trabalham com a agroecologia aqui, né, no projeto que a gente coordena aí do Grupo AI, do CVT, nessa época aqui, que até a Júlia, né, explicou, né, eu era coordenadora desse projeto, em 2016 ele finalizou, mas a gente tinha presença, assim, muito marcante das meninas, né, como bolsistas, tanto aqui a Maiara, Lorena, Valéria, eu era um braço direito de todos nós da equipe, né, a Lili também foi a nossa Eliene, e outras demais aqui, mulheres, né. Essas meninas, agricultoras também, a dona Neném aqui, as estudantes, essa turma toda aqui, uns já estão fazendo mestrado, outros doutorado, outros trabalhando no governo, em vários locais diferentes. Quer perguntar? Eu não sei, eu não estou vendo vocês. E aqui também, em homenagem, né, o que a gente observa que é um trabalho feito por muitas mulheres, mas os homens, né, eles estão aqui presentes a todo momento. Aqui uma homenagem à Marina, que é a nossa companheira aí de pesquisa, né, junto à Fundação Zoobotânica, Parques e Jardins. As agricultoras, isso aqui é um encontro de agricultores e fornecedores de cesta. Esse aqui é o professor Daniel Calbino, que a própria Júlia explicou, né, da pesquisa, ele é um parceiro aí da pesquisa nessa questão de gênero. Aqui uma professora que é muito atuante também conosco, a Andréia Marçal, e as agricultoras aqui, né, a dona Neném, várias delas, né, as bolsistas. Então, as mulheres estão aí presentes no trabalho. E a turma pega no pesado, né, não é só em reuniões, aqui montando experimentos, junto com os agricultores, Rafael, seu José Ferreira, e aqui rapazes e moças, e a gente vê que muitas mulheres, assim, trabalhando mesmo no pesado, né? Esse aqui é o grupo de bolsistas, muitas mulheres trabalhando, né? Os rapazes aqui juntos, e várias atividades que fizemos aqui, mostrando uma que nós fizemos de bioconstrução, que começou na Embrapa, lá, foi um curso de uns 2 dias, e muitas mulheres pegando literalmente a mão na massa, né? Então, o que a gente coloca, né? Não trabalhamos sozinhas, né? Mulheres, tem aqui o Walter, que está conosco aqui hoje, né? Que o Tomás, o Paulo Eduardo, vários pesquisadores e pesquisadoras que estão nessa caminhada, nessa trilha nossa aí da construção da agroecologia. E aqui a parte da equipe, né, do CVT, os pesquisadores, professores, hoje o professor Diego está na UFV, a Marina, Walter, a professora Aline, a Andréia, Paulo Eduardo, né, a Paola, que foi bolsista, o professor Hernani, são pessoas que têm construído, Maiara, né, construindo a agroecologia aqui na região de Sete Lagoas. Então, aqui, parte dos bolsistas, dos pesquisadores, Tinoco está aqui, o professor André. Então, o que a gente quer, assim, né, mostrar? Que esse Dia Internacional da Mulher é um dia de construção, de luta, né, que não é só uma luta individual de uma mulher, né, a questão que estamos trilhando, mas que a gente quer terminar essa pequena apresentação com essa provocação da ABA, né, que é a Agência Brasileira de Agroecologia, do GT de Mulheres. No encontro que esteve do ENA, aqui em Belo Horizonte, em 2018, se fez uma carta, né, sobre a questão da mulher. Então, aqui eu vou ler para nós, mulheres feministas, agroecológicas,
A agroecologia tem sido um caminho coletivo de construção de uma filosofia de vida, que a partir de uma forma de pensar e fazer da agricultura, ela propõe relações justas, igualitárias, equilibradas entre as pessoas, e desse o ambiente, orientando assim visões de mundo em ações cotidianas, atuações políticas e práticas produtivas de consumo e da construção de novas relações sociais pautadas nos valores da solidariedade, da reciprocidade e dos princípios de precaução e responsabilidade. Eu não vou ler tudo, mas é o que está grifado aqui ao final. Transformar as relações sociais entre homens e mulheres e entre as gerações, combater o racismo e ressignificar as conexões entre o campo e cidade para a construção de um outro mundo possível. Então, sem feminismo, não há agroecologia, que aí nós vamos abrir para nossa conversa, né, sobre isso. Será que vivemos num mundo que é importante ressaltarmos o papel da mulher e da agroecologia? O que a gente quer com isso, né? Qual a experiência de vida de cada uma e cada um de nós nessa construção? Então, agora nós vamos abrir para a gente conversar, que aqui nós não viemos só para falar, viemos para conversar. Quem quer puxar aí a conversa? Linéia? E como que você cresceu uma pessoa tão especial assim, né? E a minha experiência é que eu tenho 17 anos, um sítio, e fico lutando, tentando fazer floresta, uma pequena propriedade de 4 hectares, e esse tema me interessou, né? E eu quero aprender sobre isso. E eu aprendi, na verdade, com muitos erros, né? O que eu estou fazendo. Então, eu produzo uva lá, tenho... tudo que eu ponho lá é biológico, né? Eu tento usar as caldas, mas muito experimental, porque eu sou dentista, né? Me aposentei. E aí, a minha experiência é querer aprender sobre isso, como melhorar a minha terra, como fazer essa cobertura morta, como produzir minha horta, né, com qualidade. E eu tenho buscado esses temas, mas, na verdade, minha formação é odontologia. E Rômulo aqui está do lado, muito orgulhoso de ver Leila, tão pequenininha aqui, crescer uma pessoa tão maravilhosa assim. Fala um pouquinho. Mulheres fortes, é o que eu Muito posso bom. dizer. Muito bom a gente rever amigos, né? Isso. Ô, Linéia, nós estamos aqui construindo juntos, né? Essa coisa da sua experiência aí né, da uva, da produção. Na realidade, é o que a gente estava conversando aqui no chat, né, com a Heloísa. Essa coisa das pragas, né, que a gente fica com o nome, desse nome de praga, fica com medo, né? Madeleine já explicou muito isso. A gente tem que realmente, como você está indo construindo isso, né? Esses conhecimentos, e não ficar sozinha, né? Nem você, nem Rômulo, nem nada. É procurar ajuda mesmo, em Capé, os grupos, né? E os grupos que estão trabalhando com a agroecologia. No Espírito Santo tem o Capixaba, que é um grupo fantástico ligado à agroecológica. Essa orientação que eu quero ter, né, para fazer certo, né, sem errar tanto, né, nas minhas... como aquela música, né, que a gente sabe, sozinho ninguém é capaz, não é? Isso mesmo. Isso mesmo, mas a gente vai trocando mesmo essas experiências e sinalizando onde encontrar soluções, mas é muito bom ver o seu depoimento, isso é muito interessante. Um abraço a todos. Um abraço. Muito obrigada. Um abraço. Nós temos a Neuza aqui, Neuza. Você que é lá de Betim? Não sei se a Neuza está ouvindo a gente. Mais alguém quer conversar, falar? Núbia, Neuza, Silmar. Oi, Neuza. Tudo bom? Muito boa a palestra. Eu gostei, muito bom. O encontro, né, quer dizer. Gostei muito, achei super interessante.
A gente tem que fazer mais vezes esse encontro. Sim, a Neuza é nossa convidada. Gente, a Neuza, ela está sem a câmera, né, Neuza? Mas ela faz um trabalho lindíssimo de fitoterapia de plantas medicinais, como engenheira agrônoma, na Prefeitura de Betim, no arranjo produtivo local de plantas medicinais. Aí, eu não estou lá essas coisas, não, estou em casa, por isso que eu demorei a mostrar na câmera. Mas de fato, né, eu faço esse trabalho, assim, com muito orgulho, e a gente está caminhando com esse trabalho aqui em Betim. E vocês estão convidadas, né, a conhecer o nosso trabalho. Será um maior prazer apresentar para vocês. Ele é pequeno, mas é um trabalho, assim, que a gente faz com muito carinho, com muito desejo que ele cresça muito. Porque a questão de trabalhar essa questão, né, das plantas medicinais na forma agroecológica é o que a gente tem que fazer, né? É o correto. E o trabalho de Betim, gente, é fantástico, porque eles produzem as plantas, produzem o fitoterápico, né, Neuza? E acompanham os médicos, os odontólogos, o pessoal da nutrição, prescreve e eles acompanham os pacientes. É toda a cadeia produtiva inteira, né, a cadeia das plantas medicinais. Realmente. Tem a dispensação no SUS e a gente faz esse acompanhamento. É um trabalho lindíssimo. Parabéns. E é um trabalho começado por mulheres, pela Neuza e pela Jaqueline, que é farmacêutica. Farmacêutica, isso. E elas começaram, lembra, Neuza? Você me explicou que era doando mudas de plantas medicinais. Doando. Isso. E a coisa foi tomando uma proporção que aí está no Sistema Único de Saúde. Trabalho muito bonito. Isso. A Silmara esteve com a gente lá em Betim, trabalhou um pouco com a gente. Silmara da Emater. Sim, Neuza, prazer em revê-la, viu? O trabalho dela é muito bonito, muito importante, muito interessante mesmo. Gente, prazerão ver todo mundo, viu? Um abraço. Um abraço, parabéns pelo seu trabalho lindíssimo. Muito obrigada. Tudo de bom. Leila. Pode falar, Heloísa, nós te contamos. Não, sem problema. Então, muito legal encontrar essa turma aqui, né? As mineiras, que eu também sou mineira, né? Aí, então, eu sou dentista, com a pandemia agora eu aposentei, a pandemia me aposentou, e aí nós estamos com uma horta comunitária no sistema agroflorestal ecológico. Essa horta, a gente produz alimentos, e os alimentos são destinados à cozinha comunitária da paróquia Nossa Senhora de Calcutá, onde eles fazem as marmitas para os desempregados. A gente está passando uma situação muito difícil aqui em Vitória, não sei se a Liné está morando aqui, mas assim, está uma situação assim, bem complicada, e cada um está se mobilizando como pode para ajudar. E aí eu entrei nesse universo, e quando eu entrei, eu já entrei com uma outra concepção sobre os seres que moram na Terra, e dos cursos que eu fiz no universo da floresta. Então, eu entendi que eu também sou terrestre, assim como a minhoca, como o percevejo, como a formiga, como a baratinha, a joaninha. Então, assim, nós somos terrestres. Eu tenho dificuldade de aceitar o termo praga, mas eu devo compreender que, por exemplo, é muito diferente você cuidar de uma horta em 450 metros quadrados de você cuidar em 4 hectares de uma plantação, né? Ter esse acompanhamento, esse controle, esse diálogo com aqueles outros seres vivos que estão ali, né? A gente tem visto, assim, quando chove muito, dá muita lesma, lagarta, outros bichos.
Porém, como na agrofloresta a preocupação é alimentar os seres vivos, a gente plantou muita árvore frutífera, e aí os pássaros, eu fico tranquila que os pássaros, assim que passa a chuva, comem as lagartas todas, eles resolvem aquela situação ali, né? Então, assim, eu sou tão terrestre quanto eles, e eles me ajudam. Só um minutinho aqui. Não, depois eu vou. Eles me ajudam no seguinte, eu tenho percebido isso. Por exemplo, nós plantamos quiabo, né? Quiabo, feijão, batata, a diversidade ali. E as formigas começaram a atacar os quiabos. Eu viajei e as outras companheiras da equipe não olharam bem o quiabo. Então, as formigas me avisaram. Elas também gostam de um quiabo. Elas me avisaram que estava acontecendo alguma coisa com o quiabo. A partir do momento que eu percebi que ele estava meio jururu, eu mandei água, pronto, elas pararam, foram para outra. Eu deixo tanto mato lá para elas, eu converso com elas, poxa, eu deixo tanto mato aqui para vocês, por que vocês estão fazendo isso com o quiabo? Eu tenho que levar o quiabo lá para a cozinha. Então, assim, mas são 450 metros, né? 4 hectares é diferente, né, Leila? Sim, a Madeleine, a pesquisadora que está aqui, só que ela está com dificuldade, né, Madeleine, com a conexão dela. Ela trabalha, o trabalho dela é maravilhoso, Luísa. Uhum. Ela trabalha, por exemplo, essa biodiversidade das plantas, e o que essas plantas cultivadas, elas podem favorecer o que a gente chama de inimigos naturais, ou a gente podia falar nossos amigos naturais, que eles conseguem manter um equilíbrio entre os degradadores, o dito praga, né, que é o termo que dá um medo. Só que a Madeleine, eu não sei se ela consegue falar, ela tem um trabalho lindíssimo com a planta do ingá. Madeleine, você consegue falar, Madeleine, sobre isso? Não sei se ela vai conseguir, porque a conexão dela está variando muito. Ela consegue trabalhar isso, a quantificação de como que essa prática que você está falando, em 400 metros quadrados, ela possa ser pensada na biodiversidade ao longo dependente dessa quantidade de espaço, entendeu? Onde se prima não só o manejo, né, dessas dito pragas, os insetos, os fungos, as bactérias, para ser combatido como se fosse um inimigo mortal, mas a ideia é que o seu próprio cultivo leve a uma beleza maior, né, da paisagem como um todo e desses ditos amigos naturais. Madeleine consegue falar, Madeleine? Eu não sei se ela fala. Consegue? Caiu da reunião. Ela está caindo toda hora. Tentar e caiu. O Walter, não sei se ele está por aí, também trabalha com isso. Então, a agroecologia, Heloísa, ela pensa na questão da mulher, essa coisa da diversidade, às vezes, até da paisagem, daquilo que é mais bonito, entendeu? Isso faz com que as formigas que gostam também de quiabo, não é só os mineiros que gostam de quiabo com frango, né? Mas a gente possa ter uma convivência, entendeu? Que não é uma coisa tão simples, precisa ser estudado. Aprender por que essa linguagem, por que ela chegou ali, né? O que está acontecendo ali, né, que ela chegou. E a diversidade também engana um pouco eles, né? Sim. Você vê na mata, você não vê isso, esse ataque. Assim. A gente não vê porque a gente não entende de mata, mas na mata eles estão lá. Não, esse ataque, assim... Tem. Se você começar a fazer trilha no meio de uma mata, por exemplo, eu estava andando aqui no Parque Nacional da Serra do Cipó. Eu sou fitopatologista, eu trabalho com fungos, bactérias, tudo que atacam, né? Você caminha, você vê. As plantas no meio da mata, elas são atacadas. Isso né, por patógenos, as ditas pragas. Porque eles são partes da degradação do meio ambiente ali também. Não do meio ambiente, do que está na natureza, entendeu? Existe. Mas é uma epidemia. É um ataque ou é uma
coisa, bom, não sei, eu não posso falar que, né, eu conheço a Milinéia aqui de boca. Mas assim, eu faço muita trilha, hoje mesmo a gente foi... Então, passe a observar. Passe a observar. Tá. É o olhar. A Madeleine, não sei se ela conseguiu voltar, Madeleine. Não sei se ela está conseguindo fixar. Pessoal, Heloísa, muito obrigada. Mais alguém quer contribuir, falar, perguntar? Leila. Oi, Marina. Que bom! Parabéns para nós. Eu que tenho que te parabenizar, que você consegue se superar em cada evento, em cada Conversando Agroecologia. Foram fantásticas as apresentações hoje. E eu queria falar com você que a gente está devagarzinho, né, retomando a normalidade entre aspas, mas já voltando ao serviço presencial, assim, com mais frequência. E para a gente retomar, né, a nossa parceria, o projeto do Jardim Homeopático, ele está enquadrado no plano de metas, tá, deu um avanço significativo. Então, só um parêntese, gente, a Marina, ela trabalha no Parque de Jardins de Belo Horizonte com homeopatia vegetal, né? É isso que ela está explicando aí para o pessoal. É que a gente tem um projeto de implantar um jardim homeopático, demonstrando as plantas, os minerais e os animais dos quais são preparados os medicamentos homeopáticos, e o uso dessa ferramenta na agroecologia, né? Mas agora a gente está dando um enfoque mais amplo para esse jardim, como sendo o Jardim Homeopático Agroecológico, que tem justamente a intenção de estar representando esses jardins das mulheres, mostrando a biodiversidade, a parte das sementes crioulas, dessa questão conservacionista, né, que é atribuída a esses jardins vernaculares, essa contribuição das mulheres na agroecologia. Então, a gente precisa retomar aí o contato, que você vai dar uma contribuição muito grande aí para isso. Vai ser uma alegria para nós. Muito bom, Marina. Parabéns a todas nós, mulheres, aí nessa caminhada. Bacana. Tudo de bom. Pessoal, mais alguma pergunta? E os dados da Júlia? Ninguém ficou preocupado que a Júlia passou para nós? E aí, somos machistas ou não somos, as mulheres? A Núbia, eu acho que quer falar, né, Núbia? E aí, gente, boa noite. Eu sou a Núbia. Eu também sou aluna da UFCJ, estou um pouco sumida, participei do Grupo Guaí. E agora, com a vida corrida de estágio, não conseguindo participar mais. Mas hoje eu fiz questão de abrir um espacinho na agenda, parar de mexer com o TCC, para a gente falar sobre mulheres. Cheguei um pouquinho tarde, não vi as 2 primeiras apresentações, mas em relação ao trabalho da Júlia, que foi um trabalho que eu fui uma das pessoas que respondeu o questionário, ou eu respondi só, não lembro se eu entrei na estatística, porque eu sou da engenharia florestal, não lembro bem, mas a gente discutiu muito quanto a isso. E uma coisa que eu não lembro se na época a gente conversou, eu estava pensando agora, na hora que estava a Júlia apresentando, é que a agricultura em si, antes, ela veio de uma coisa de, se agroecologia não, se feminismo não agroecologia, que aquilo realmente era uma coisa de mulher. Era uma coisa que nasceu com as mulheres, e a partir do momento que isso foi crescendo, isso foi ficando grande, foi sendo rentável, isso passou a ser uma característica de homem. E é uma ideia muito doida de você pensar que antes, quando aquilo era pequeno, quando era em volta das casas, quando o homem ia trabalhar, a mulher que cultivava aquilo lá, aquilo começou a ser um hábito da mulher, era pequeno, era da mulher. Agora, quando começou a ser grande, começou a usar máquinas pesadas, começou a usar ferramentas mais elaboradas, isso passa a ser de homem. E como que isso, hoje em dia, acaba sendo muito enraizado. E isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado, e que com o trabalho da Júlia agora ela apresentando de novo, 3 anos depois, e que me veio à cabeça. É realmente muito... Você sabe que alguns povos, as mulheres tinham que entrar na terra para fertilizar, elas tinham que passar na terra. Era uma tradição. Entendeu? Eu não sabia disso. Vários povos. Então, a mulher e a agricultura é uma coisa muito forte. E isso aí que você está observando é bem interessante mesmo. Será que foi a máquina? Na realidade... Eu acho
Eu acho que, no caso, foi tirado de nós a partir do momento que os homens viram que isso podia dar uma independência para a mulher, viu que isso podia ser rentável, que isso ia dar dinheiro, que é, entre aspas, é muito melhor para a estrutura do patriarcado a mulher ficar quieta dentro de casa e o homem tomar conta de tudo, porque assim ele consegue manter as rédeas na gente, né? Eu não sei, eu vejo assim, mas eu tenho uma opinião meio... Eu acho que meio radical. A Silmara colocou uma coisa na fala dela. Ela falou que quando ela vai para a área rural, as mulheres estão trabalhando. A própria Madeleine falou isso. As mulheres não estão deixando de trabalhar na área rural. O que muda, por exemplo, na Ceasa Minas, eu vi uma palestra que lá na Ceasa Minas é a segunda Ceasa mais importante, ponto de venda de produtos, né, da agricultura. E então, lá na Ceasa, a Pedra, que é o local lá, o local do MPL, o Mercado Produtor Local, é comercializado por 99% são homens, não tem a mulher. E na hora que se comercializa, né, esse recurso volta para as mulheres. Aí a pesquisa lá do Ceasa Minas mostrou, pelo contrário, as mulheres continuam trabalhando na área rural. Elas só não estão tendo a questão da comercialização. O recurso, muitas vezes, não está chegando para ela. Não sei se a Silmara concorda com o que eu estou falando. Isso eu vi a pesquisa lá do pessoal da Ceasa Minas. Sim, a gente vê que é invisível tanto o trabalho, né, da mulher, assim como ele também a questão no mercado, né, o homem, ele não fala que a mulher está ajudando. Onde eu entro, quando eu vou fazer algum documento, e que está só em nome do homem, né, o contrato, eu geralmente faço essa indagação. A sua esposa faz o quê? Né? Então, às vezes, o trabalho dela de casa nunca é contado. Né? Sim. Eu falo assim, não, ela só fica em casa. Não, mas ela só fica em casa, ela não te ajuda lá na horta também, não. Não, de vez em quando ela vai lá, mas de vez em quando? Né? Todos os dias de colheita. Tá, mas quantas vezes na semana você está colhendo levando para o Ceasa? Às vezes 3 vezes. Né? Então, eu falei, não, mas isso não conta para você? Isso não tem valor nenhum? Não, tem e tal, porque ajuda. Não, então faça o favor de voltar e inserir o nome dela no seu contrato. Agora, às vezes acontece da mulher ter uma outra atividade que já tem uma remuneração e ela está amparada. Então, vamos supor, se ela é professora, né, se ela está empregada em algum local, né, então, tudo bem. Mas se ela não está, todas as vezes que eu fiz algum atendimento, eu pedi para voltar e colocar. Aí tem alguns produtores até que brincavam assim, mexer com mulher tem hora que é difícil mesmo, porque eu fazia eles voltarem e refazer o contrato, sabe? Porque, igual eu falava para eles, depois, na hora que elas forem aposentar, na hora que sua esposa for aposentar, ela não tem nada que a resguarde, né? E se o nome dela está no contrato que foi registrado, está aqui nesse documento que eu estou fazendo para você, eu vou cadastrá-la aqui, ela vai ter ferramentas para poder, né, documentos para poder mostrar que ela estava na atividade rural. Então, assim, eles não contabilizam o trabalho da mulher, né? Além de não contabilizar, ele é ainda invisível, inclusive no mercado. Inclusive no mercado, né? Esse dado lá do Ceasa, do MLP, acredito que seja verdadeiro, sim. A maioria lá são homens, né, que fazem o processo de venda, né, são homens mesmo, mas as mulheres estão cá ajudando lado a lado com eles e mesmo não sendo citadas. E outra questão, Silmara, uma provocação aí para a Júlia, também Núbia, muitas vezes nós mulheres, eu já fui extensionista só 2 meses, mas eu fui a primeira extensionista entre 40 municípios, eram todos homens. Eu percebia que existia uma rejeição pelo fato de eu ser mulher, da minha recomendação técnica. E hoje, há mais de 30 anos depois, eu como docente, eu percebo isso também. Muitas vezes os alunos, eles, pelo fato de eu ser mulher, muitas vezes eles não querem ouvir, não dá ouvido o que o professor está falando, da professora. Entendeu? Olha, teve um episódio que aconteceu comigo,
quando eu fui fazer o levantamento, a pesquisa para poder fechar a conclusão de curso, onde o produtor, primeiro assim, nos contatos, né, quando eu começava a falar da questão da gente usar algumas coisas alternativas, consorciar, né, até com flores no meio, que é muito interessante, né, elas ajudam ali a equilibrar mais o ambiente. Teve um produtor que me marcou muito, porque quando eu fui falar nesse sentido, ele literalmente virou as costas e saiu. E falou assim, essa menina não sabe nada. Aí, beleza, isso foi lá há mais de 15 anos atrás. Aí, quando eu fui fazer o trabalho lá da conclusão de curso, que eu fui fazer a pesquisa, ele foi um dos que eu entrevistei. E ele falou assim para mim, olha, eu não acredito, né, que exista a possibilidade de se produzir dessa forma que você coloca, eu não dou conta mais de aprender isso, mas eu sei que isso é o futuro da humanidade. Então, assim, é tão controverso, né, o entendimento dele, mas, assim, depois que eu saí lá de São Joaquim, vira e mexe e me liga. Silmara, não em relação à questão da produção, em outras coisas que a gente foi fazendo o trabalho lá, né, principalmente com a questão do pinar e tal, os meeiros dele entregavam muita banana que eles produziam lá e muita verdura. Então, assim, vira e mexe, me liga perguntando algumas coisas, né? Aí a gente vê, assim, que ele não quis ouvir por um lado, em compensação em outros assuntos que ele via que a gente, né, estava sendo lucrativo para ele já acreditava, né? Mas nessa questão de uso para recomendação de adubação e manejo e tal, realmente eles eram muito, tipo assim, não confiavam, né, pelo fato de ser mulher e pela proposta diferente, né. Eu me lembro quando eles estavam lá com muito problema de uma infestação muito grande de mosca branca, e que a gente entrou com alguma coisa alternativa para dar só uma diminuída ali na população e equilibrar e tal. É um problema grave, né? Sim. Nossa, mas eles não aceitavam de jeito nenhum. Aí teve um que resolveu usar uma medida alternativa lá para pulverizar, e funcionou, Silmara, até que funcionou e tal, mas assim, eu perguntei, mas você chegou a comprar alguma outra coisa para usar? Não, usei só o que você falou. Não, então funcionou, ué. Se não está te atrapalhando mais, né, se não está te incomodando nem atrapalhando sua produção, é sinal que funcionou, assume que funcionou. Eles não assumem. Não assumem. Na realidade, se a gente vai falar assim, por que a agroecologia fala sem feminismo não há agroecologia? Porque essas questões que nós estamos colocando, né? A mulher, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser respeitada. Não é que a gente não quer ouvir o homem, né? Não é isso que a Júlia colocou, não é o fato do homem, pelo ser homem, ele não tem ser ouvido, mas a mulher também tem o direito de ser ouvida. E outra provocação que eu queria colocar, será que nós, como mulheres, temos que ser super mulheres para a gente se impor no mercado? Será que a gente tem que fazer muito mais do que os homens? Sim e não. Deixa eu contar um negócio para vocês. Nós perdemos no dia 4 de março agora a primeira técnica agrícola do Espírito Santo. Não sei se vocês já ouviram falar da Roseli Coelho. Eu conheci. Você conheceu, Leila? É minha cunhada. Ela trabalhava com plantas medicinais também. Isso. Posso ler um pedacinho aqui do que ela passou? Pode. Olha só, quando ingressou na Universidade Rural de Minas Gerais, seus colegas lhe diziam que ali não era um lugar para mulher, que seu lugar era na cozinha. Isso foi em 1959. A universidade contava também com um curso de economia doméstica, o qual era cursado apenas por mulheres. Então, em seu primeiro ano de estudo, Roseli almoçava e dormia no prédio feminino do curso de economia, além de ser obrigada a passar os intervalos de aula no mesmo local, uma vez que apenas os homens podiam ficar pelos corredores estudando, e as mulheres foram proibidas de fazerem o mesmo e impedidas até mesmo de falar e estudar com um homem fora do horário de aula. Roseli Coelho Silva foi a primeira técnica agrícola do Espírito Santo.
em uma das poucas do Brasil, no ano de 1959. Eu fico arrepiada quando eu leio isso. É muito lindo, né? Então, assim, mulheres fazendo história, né? Sim. Ela foi uma pessoa que trabalhou muito com planta medicinal. Eu conheci ela numa palestra, quando eu fazia agronomia aí no Espírito Santo. Então, mas será que nós, mulheres, temos que ser melhor para a gente poder... super mulheres, para a gente conseguir se impor no mercado de trabalho? Não sei se vocês gostariam da gente finalizar nossa noite com esse pensamento aí, com essa ideia aí. O que vocês acham? O mercado exige isso, mas acredito que a gente tem que ser a gente mesmo, trabalhar com a alma, sabe? E quando a gente pega a agroecologia, né, quando você coloca que sem feminismo, né, não é agroecologia, a gente vê que esse processo, ele acaba tendo que ser através da mulher mesmo. Uma vez que a mulher é o único transporte para nós, seres humanos, chegarmos na Terra. Então, mais uma, né, atividade para a mulher é essa questão da agroecologia aí. Eu acho que tem que passar pela mulher mesmo, pela sensibilidade, né, que a gente tem com esse trabalho. Mas eu vejo que o mercado exige isso, sabe? Que você seja, né, que você supere, né, tem que estar superando em todos os sentidos. Mas não, eu vejo que a gente tem que ser a gente mesmo. Eu não me esforço além do que eu sou, né, para fazer meu trabalho. Eu acho que você está certo, Silmara. Sabe por quê? Senão a gente está aí acumulando o quê? Problemas, né, de saúde, uma série de coisas. A Marilande, quer falar, Marilande? Sim, muito obrigada pelo convite. Eu já participei de alguns encontros, né, virtuais do Projeto Guaí, gosto muito, e eu tenho 60 anos, sou aposentada do Banco do Brasil, sou mineira de São João Nepomuceno, mas eu moro em Dom Silvério já tem mais de 30 anos, sou agricultora hoje em dia, né, porque nós temos um pequeno sítio onde a gente planta palmito e pupunha há mais de 20 anos, e agora, depois de muitas mudanças, eu moro com meu filho, que é agricultor, o outro estuda fora, e então a gente vai acabar tendo que tocar o sítio sozinhos, né? Então, durante a pandemia, eu pensei um pouco, e tinha passado no Enem, mas estava passando em lugares muito longe, e acabei entrando na Universidade de São João del Rei, Campus Sete Lagoas, estou fazendo interdisciplinar em biosistemas, era virtual, agora vai ser presencial a partir... Nós vamos nos conhecer. Do dia 21, e a agroecologia me interessa muito, sabe? Uma professora me mandou algumas sementes de cratilha, então eu distribuí aqui para o pessoal, e entrei pensando em estudar para ocupar meu tempo também, para também ser útil, porque eu sou urbana, sou formada em letras, já tem bastante tempo, tenho um pouco ainda de dificuldade de lidar lá direto com a terra, com a roça, né? Percebi, sim, algumas vezes a dificuldade de ser compreendida e respeitada como mulher, e assim, miúda, franzina, que vai lá para poder mexer nos canos de irrigação, para poder, e também, através do Sindicato Rural, alguns cursos do Senar, eu sempre gostei de participar, empresto até aqui a parte de baixo da minha casa, o curso de cerâmica eu achei interessantíssimo, porque foi uma reunião de muitas mulheres, o curso de jardinagem e alguns outros, e assim, eu queria agradecer pela participação, e também que o que eu percebi nesses anos, né, e esse convívio que eu acabo tendo que ter, tanto com o pessoal que trabalha lá no sítio com a gente, com os vizinhos, né, e com tudo. Eu aprendi muito nas aulas de ecologia que eu fiz no segundo período, sabe, mas muito mesmo. Uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer é que eu acho que serve para todas as espécies, né, principalmente para nós, em espécie, né, e nesse dia, é que o mais forte
O mais bem-sucedido nunca será o mais forte, nem o mais bonito, é o que souber fazer mais relacionamentos, né? Bons relacionamentos, para poder proteger o seu próprio nicho, né? Aprender a conviver. Então, eu acho que isso é muito importante, aprender a conviver com as diferenças dos vizinhos, né? A diferença de quem é urbano, quem é rural, perder o medo de boi, perder o medo do escuro, e coisas assim que eu sei que eu fui tendo que trabalhar durante algum tempo, até mesmo para os agricultores, pessoal que trabalhava para a gente, poder me respeitar um pouco mais, porque eu tinha medo de boi, e eu ainda tenho, e eles riam disso. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa, o jeito que eu percebia que não era assim respeitada é porque eles riam, e eles saíam, achavam graça daquilo, como se aquilo ali fosse uma brincadeira, sabe? Com o tempo foi melhorando, nós já temos mais de 20 anos de plantação, né? Mas eu acho que se eu puder concluir esse curso e seguir para o lado da agronomia, da agroecologia, que eu tenho muito interesse, sabe, nas plantas medicinais. Nós estamos fazendo aqui umas experiências com a bardana e com outras que o médico daqui da cidade orienta bastante, também gosta muito disso, sabe? Então, eu acho que é um encontro muito importante esse de hoje. Não pude ir em outros, mas, assim, espero poder ir mesmo para Sete Lagoas, que eu moro em Dom Silvéria, perto de Ponte Nova, e acho que eu participo... De Alvinópolis. De Alvinópolis, eu ouvi você falando, Silmara. Eu sou daí. Eu acho que aquele encontro de oratórios, porque eu fui no encontro de oratórios há um tempo atrás, pelo pessoal de Ponte Nova, né, porque a gente faz venda de palmito de pupunha, e eu acho que é isso, sabe, o que me ajudou muito foram as aulas de ecologia do segundo período com o professor Latini, e principalmente sobre esse fortalecimento, sabe, que eu acho que a gente precisa, sim, a gente juntas, né, a gente fazendo, faz mais apoio, e hoje é um dia especial. Então, gostaria de agradecer à professora Leila, espero que a gente possa se conhecer e que... Em breve. Né? Muito obrigada a todos vocês. Pessoal, que lindo depoimento, né, da Marilândia, de todos vocês. Nós já estamos no adiantado da hora, né, quase 2 horas aqui proseando. Eu quero saber se mais alguém quer falar alguma coisa, senão vou deixar só uma pequena palavra rápida. Silmara, quer falar um pouquinho? Ela está sem microfone. Não, agora que eu vi que eu estava com a câmera desligada, resolvi ligar, tá tranquilo. Muito obrigada, Silmara. Linda a sua história, muito bonita. Muito bonita mesmo, tem que escrever isso, publicar. Ano passado eu fiz até um poema, né, Mulheres em Versos, para o Dia Internacional da Mulher, a Emater pediu que a gente fizesse, né, eu cheguei até fazer, eles publicaram isso e tal, assim, publicando um pouquinho, assim, contando um pouquinho da história, né, o período da roça, depois do orfanato, depois da Emater, né, mas é bem legal. Muito obrigada. Pessoal, vamos terminar nosso encontro da noite, assim, com algumas frases, só para a gente pensar, né? Eu sonho com um mundo que as mulheres não sofram estupro a cada 10 minutos, como no Brasil. Eu sonho com um mundo que a agroecologia é construída onde o alimento de qualidade possa estar na mesa, e farto, na mesa de todos nós, né? Que ninguém precisa de morar na rua, que as pessoas possam construir uma agricultura urbana, uma agricultura, né, que seja rural, que todo mundo tenha um pedacinho de terra, que pode ser pequenininho para plantar flores, semear sementes, né, de adubação verde, de cobertura morta, de hortaliças, de plantas alimentícias não convencionais, que os controles biológicos aconteçam,
Então, a gente sonha com tudo isso, né? Que homens e mulheres não precisam ficar brigando por um espaço, mas que elas possam construir um mundo melhor. É isso que eu sonho e persigo, né? Na agroecologia. E eu finalizo com um versículo da Bíblia, que ele fala lá sobre a mulher virtuosa. O pessoal lê tudo, mas me chama muita atenção que fala que a mulher virtuosa é aquela que ri do futuro. É aquela que não tem medo do futuro. É que ela ri, ela não só não tem medo, ela ri do futuro. Que possamos não ter medo do futuro. E o futuro dá medo, não dá? Diante de tantas violências, de guerra, né, de questões políticas, mas a agroecologia pensa num mundo diferente possível, que nós mulheres, junto com os homens, com todos, possamos construir esse mundo que possa ser possível, sem fome, sem agrotóxico, né, sem coisas ruins, né, que a gente possa rir do futuro. Um grande beijo.